Empate para deixar a torcida do Corinthians empolgada? Vamos falar aqui um pouquinho, um pós-jogo de Corinthians 0, Fortaleza 0, partida realizada no dia 4 de maio na Neoquímica Arena pela quinta rodada do Brasileirão. O Corinthians buscava sua terceira vitória seguida sob o comando de Antônio Oliveira, algo que não aconteceu e algo que segue sem acontecer. Mas a gente pode analisar essa partida, ela teve muitos méritos, um jogo muito interessante, um jogo de qualidade dos dois lados, onde o Corinthians foi superior na primeira etapa, o Fortaleza equilibrou as coisas no segundo tempo, mas a gente teve o João Ricardo saindo como o melhor jogador da partida, o goleiro do Fortaleza, que mostra realmente como o Corinthians produziu e fez por merecer, no primeiro tempo, inclusive, do Corinthians, um domínio amplo do Timão, fez por merecer, está ganhando por 1 até 2 gols de vantagem na primeira etapa. O Antônio Oliveira levou a campo um time já meio que esperado, parece que a gente já está realmente vendo uma cara já, os 11 iniciais do Antônio Oliveira, até por conta de jogadores que estão lesionados, então entrou em campo com o Carlos Miguel no gol, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, não jogou, teve as mudanças, né, em relação às duas laterais, em relação ao time que sofreu para ganhar da América de Natal, Matheus Bidu e o Mateuzinho começaram no banco de reservas, Ranieri, Breno Bidon e o Garro voltando a jogar no meio de campo. O Garro estava suspenso contra o América de Natal. E o ataque formado pelo Gustavo Mosquito, Romero atuando como um falso 9, mais centralizado, e o Wesley. E vimos no começo da primeira etapa, durante o primeiro tempo, o Corinthians tentando triangulações pelo lado direito, jogadas individuais pelo lado esquerdo, principalmente com o Wesley. O Romero teve uma finalização perigosa, acabou aparecendo. O Corinthians criou. Teve um primeiro tempo onde o Corinthians foi consciente, acabou entrando, jogando muito bem, teve destaque na primeira etapa, então teve uma cara de time, algo que nós cobrávamos, comentávamos em algumas lives, em outros vídeos de análise pós-jogo, que faltava realmente ver um lado coletivo do Corinthians com o Antônio Oliveira. E vimos contra o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, o time conseguir evoluir. Na segunda etapa, o Corinthians acabou perdendo um pouco do ímpeto, méritos para o Vojvoda, que acabou fazendo as mudanças, alguns jogadores que ele está poupando, não entrou com o time titular, não entrou com força máxima, pensando na Copa Sul-Americana, mas colocou em campo um time forte. Temos que analisar também o Fortaleza, não veio com um time que era fraco para encarar o Corinthians. E no lado complicado, realmente, acho a mudança do Antônio Oliveira não deu muito resultado. Ele volta para o segundo tempo, tirando o Gustavo Mosquito, que estava com o virose, já não estava 100%, e coloca o Mateuzinho para jogar como ponta. Você tendo o Giovani no banco de reservas e tendo até, de repente, o Arthur Souza para colocar ele como centroavante, ou até o Pedro Raul, e colocar o Romero aberto pela direita. E nessa parte o Corinthians acabou perdendo a força pelo lado direito, com o Mateuzinho, acabou inclusive, teve um lance onde o Mateuzinho ele consegue se livrar bem da bola, consegue receber um ótimo passe do Carlos Miguel, consegue vencer, assim, ganha no corpo em cima da defesa do Fortaleza, mas na hora de decidir, ele nem finaliza e não tem ninguém acompanhando. Também teve a falta de jogadores do Corinthians chegarem também junto para dar opção, mas o Mateuzinho não entrou bem. E aí, ao longo da segunda etapa, tivemos chances dos dois lados, os dois goleiros trabalharam bastante. João Ricardo foi muito mais exigido, principalmente numa bola, um cabeceio de centroavante do Félix Torres, assim, cabeceio de manual, e o João Ricardo faz uma defesaça. O Carlos Miguel trabalha muito no segundo tempo, mostrando a grande fase de um goleiro realmente que tem muito, uma qualidade, tem fundamentos que podem fazer ele se destacar, inclusive no gol do Corinthians e até voos maiores. E acaba a partida com um placar de 0-0, um resultado merecido, quando o torcedor corintiano, o pessoal aqui já comentando, já antes de aqui estar gravando esse vídeo, alguns torcedores já comentando, pô, aquele empate com resultado com a sensação de derrota. E você pode analisar realmente sim, nesse sentido, né? O Corinthians esteve muito mais próximo de sair vencedor da partida do que o Fortaleza, mas no segundo tempo as mudanças do Vojvoda deixaram o Fortaleza também com chances de vencer a partida. E eu coloco essa partida contra o Fortaleza como um jogo muito mais promissor do que as últimas vitórias do Corinthians. Contra o Fluminense foi um 3-0, categórico, venceu e convenceu, mas com o Fluminense que tem todos os problemas, a questão do Diniz, um sistema defensivo que nós já pontuamos várias vezes, a forma como o Diniz não arruma a defesa, então o Corinthians conseguiu aproveitar nesse lado, analisou friamente, então conseguiu vencer um adversário que tem qualidade, tem nomes de qualidade, e venceu convencendo. A vitória contra o América de Natal, o Corinthians não convenceu. É importante citar esse lado. O Corinthians não jogou bem contra o América de Natal.
e tinha a necessidade de colocar contra o Fortaleza, que vem de um trabalho de 3 anos com o Vojvoda, mesmo poupando jogadores, é um trabalho. O Vojvoda, não por acaso, é um treinador que vários times, inclusive o próprio Corinthians, sondaram para tentar trabalhar, para ver se aceitava o cargo de técnico. Então, era um desafio de falar como que o Corinthians vai se portar contra um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro nos últimos anos. E você vê o time produzindo, criando, tendo alternativas durante boa parte do jogo, você dá uma visão diferente, dá uma perspectiva para o futuro do Corinthians. Em relação às atuações, não gosto, eu acho que dá para elogiar mais uma vez o Carlos Miguel, mesmo quando foi exigido, mostra uma segurança, mostra uma qualidade melhor nas saídas com a bola nos pés, muito melhor do que o Cássio, e isso é importante no futebol de hoje, onde o goleiro precisa ajudar a começar a criar as jogadas de ataque. O Hugo, que é um lateral muito questionado pela torcida, fazendo feijão com arroz, fazendo o básico, funciona bem na marcação, e hoje, inclusive, quase fez um belo gol também, mais uma grande defesa do Ricardo. O Hugo, aos poucos, vem se soltando, e na falta de opções, Palácios lesionado e o Bidu, que ainda não engrenou no Corinthians, o Hugo faz por merecer ser o titular absoluto. A dupla de zaga trabalhou bem, Kaká e Félix Torres fizeram mais uma vez uma boa dupla de zaga, sofreram no segundo tempo com as mudanças, no momento que o Corinthians também estava um pouco mais aberto. Fagner, não gostei da atuação, nem o Mateuzinho. Ranieri, hoje também ajudou bastante na marcação, mas um destaque maior também, o Breno Bidon. Errou alguns passes, deu alguns sustos na torcida, mas além de ajudar na marcação, é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. Nesse momento que hoje você tem só o Garro na criação do meio de campo, ter o Breno Bidon no time faz uma diferença absurda. Ele tem muita qualidade. Não entendo porque o Antônio Oliveira não vinha utilizando, preferia o Fausto Vera. Garro, para mim, hoje, uma grande partida do Garro, caçado em campo. O Marinho dá uma entrada criminosa, pesada, nele no final do jogo, que poderia ter levado um vermelho. O Garro foi um cara que, passes precisos, buscando o jogo, é um jogador diferenciado. Não consigo entender também, porque tem parte da torcida e alguns colegas da mídia criticam o Garro, acho que ele não é tudo isso. Para mim, é um grande meia de criação, um jogador que o Corinthians procurava há muito tempo, esse meia, que era no lugar do Renato Augusto. O Rodrigo Garro é esse cara. O Wesley, para mim, jogou bem, principalmente na primeira etapa. Na segunda etapa, alguns erros, algumas tomadas de decisões erradas. O cansaço bateu, mas não dá para falar que o Wesley jogou mal. O Mosquito, enquanto estava dentro do campo, tentou fazer a parte dele. Romero não acrescentou. E das mudanças, aí sim a gente pode criticar um pouquinho o Antônio Oliveira. Mateuzinho não foi bem. Giovani entrou muito acelerado, insistindo em alguns chuveirinhos. Pedro Raul não entrou bem. Paulinho e Fausto Vera acabaram não acrescentando nada. E vou colocar aqui um ponto principal em cima do Paulinho. Hoje, quando se fala de ter a entrada do Paulinho dentro de campo, é você pensar no jogador para ajudar no momento ofensivo. Hoje, o Paulinho, como um volante, já não consegue mais ajudar. Então, o Corinthians também precisa começar a pensar e refletir nisso. Dito isso, é um empate que tem que ser lamentado pelo torcedor do Corinthians, era a chance de conseguir mais 3 pontos, conseguir a terceira vitória, mas você vê o time tendo alternativas, o time mais consciente dentro de campo contra um adversário de qualidade. Agora vê nas próximas partidas como o Corinthians vai se portar. Nacional do Paraguai, jogo importante para a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E no final de semana que vem, aí no próximo sábado, sim, duelo pesado. Vamos ver como é que vai ser o Corinthians fora de casa contra o Flamengo do Tite, que vem também de resultados complicados. É isso, galera. Pós-jogo aqui para o canal FuteJ, chegando no final. Abraços.